Estamos aqui para mais um podcast Papo Empresarial. Hoje estamos com duas presenças ilustres aqui com a gente. Eu sou o Lucas Souza, estou ao lado de Rafa Soares, somos os hosts desse podcast. Mas antes de falar quais são as presenças ilustres, eu queria te dizer que chegamos em dezembro. É importante a gente falar disso, exatamente 9 de dezembro. Em dezembro, para você que é empresário, se você está pensando em mudar de contabilidade, é o melhor momento ali para mudar de contabilidade, né, Rafael? Não existe problema em você mudar a contabilidade no meio do ano, mas dezembro ali você já está com o teu balanço fechado, você tem ali você já pagou o teu 13º, a tua folha de pagamento já está fechada, as obrigações acessórias também já foram entregues para a Receita Federal, então é um momento legal para você já começar um ano novo com uma contabilidade nova. E na Tec RJ Contabilidade, a gente fez um estudo e percebeu que de 60% a 70% dos clientes que entram na Tec RJ Contabilidade vêm com algum problema ali de regime de tributação, algum problema voltado ali para a área de impostos. E o que a gente está fazendo agora em dezembro? A gente está fazendo uma análise geral de todos os clientes que estão entrando. Naturalmente a gente já faz, né? Mas esse ano a gente está com uma equipe voltada para isso, para analisar até mesmo ali o teu produto, aquele aspecto tributário ali no mais fino de todos, né? Então, a nossa ideia é que você inicie o ano já com a tua situação fiscal limpa e com a tua tributação aí 100% ok pro ano de 2025. E com quem que a gente está aqui hoje, Rafa? Só um adendo rapidinho aqui. Por que a gente faz isso sempre em dezembro, né? Obviamente com o mês de janeiro aqui pertinho. Porque vale pro ano todo. Então, o que a gente opta em janeiro vale até dezembro do mesmo ano. Então é importante que a gente realmente fale para os nossos espectadores que é importante fazer isso no final do ano, pensando já no ano seguinte. Então hoje estamos com Caroline França e Manuela Martins, advogadas. Carol é mais da parte criminal, Manu, civil, trabalhista, empresarial. É melhor. Então assim, temos realmente muitas coisas em comum. As duas são nossas clientes, com o maior prazer para a gente, obviamente. Então a gente queria, nesse primeiro momento, que vocês se apresentassem. Então falem um pouco de vocês, da onde que vocês vieram, como é que vocês começaram, para a gente bater um papo sobre isso aqui. Oi, Rafa. Oi, Lucas. Primeiramente, queria agradecer por estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. Inclusive, aproveitando que vocês acabaram de comentar, né? Eu entrei para a Tec no final do ano e para mim foi super importante que eu consegui iniciar o meu ano de uma forma completamente organizada. Isso realmente faz muita diferença. Olha o jabá aí. Isso já vale o corte. Enfim, tô muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. E Manuzinha também aí. Minha grande amiga Carol França, obrigada aí pelo convite, Lucas, Rafa. Assim, no último ano a gente veio criando vínculos e estreitando mais ainda o trabalho. Até mesmo ano passado, em dezembro do ano passado, a gente estava fazendo reunião com um cliente em comum nosso, né, uma empresa. Eu trabalho em Cachoeira de Macacu, interior do estado do Rio de Janeiro. Tem uma sede aqui na capital, mas o meu portfólio é o interior. Trabalho com algumas empresas no interior do Rio, empresas muito bacanas, empresas que vêm crescendo, vêm se expandindo para o estado todo e também principalmente para a capital. E vocês, ano passado, me salvaram de um problemão que uma das empresas me colocou, e agradeço enormemente pelo convite e por tudo que vocês vêm me assessorando como advogada, porque a advocacia, ela caminha lado a lado com a contabilidade. Muito legal. E agora fala assim, uma coisa pra gente. Da onde que surgiu a ideia, onde que foi o estalo para vocês mudarem da pessoa física para jurídica? Começo eu? Bom, então, vou começar. Até porque esse é um assunto muito importante, até para quem está vendo a gente, certamente vão ter advogados novos aí, entrando no mercado. Não, e essa pergunta é muito bacana, por quê? Lá em alguns anos atrás, quando eu comecei de fato a prestar serviço para a pessoa jurídica, para a empresa, eles exigem a emissão de nota. Inicialmente, no primeiro mês, você pode ser pago por RPA, que aí vocês vão falar até melhor que eu quais são os impostos que a gente paga ali na pessoa física, que é imposto de renda e contribuição, mais INSS. Bom, eu assumi uma empresa achando assim, nossa, que bacana, tô lá, felizona, vou ganhar meu fixo, vou ficar rica, vou ganhar meu fixo. Lê do engano, gente. Quando eu recebi
o primeiro valor descontando, sei lá, quase 40%, eu caí para trás. Eu devolvi o dinheiro. Eu entrei em desespero e falei assim, não vale a pena isso para mim. Como que eu vou ter esse salário, sei lá, X, descontado 40% para eu pagar funcionário e ainda ter que ter todo esse rolê? Porque o Cachoeira de Macacu é 100 quilômetros da capital. Então eu tenho deslocamento, eu tenho gasolina, eu tenho pedágio, eu tenho meu carro, eu tenho que ter toda aquela dinâmica de custo. E atribuir custo de 40%, não tem como. Então eu devolvi o dinheiro e procurei vocês, desesperada. Preciso, gente, abrir uma empresa para eu poder emitir nota, e foi aí que veio o salve. Poxa, a gente abriu uma empresa, sei lá, em 1 mês e meio, 2 no máximo, eu consegui recuperar porque eu devolvi o dinheiro. Falei assim, gente, eu não posso ter desconto 40%. Eu vou devolver o dinheiro para a empresa foi muito bacana comigo, segurou os 2 meses de pagamento e me pagou como PJ 2 meses depois. Acho que eu paguei, sei lá, 4,5% de nota na época. É muita diferença. É assim, pra gente que está começando, pra gente que precisa ter aquele dinheiro para poder ter a divisão, para poder ter lucro, de fato. Você pagar menos impostos é crucial. Então, assim, eu não podia contar com aquilo porque eu tinha funcionário, eu estava contratando pessoas. Então, de fato, eu agradeço enormemente. A contabilidade salvou o meu negócio, porque eu acho que muitos advogados não sabem, um dinheiro, não é gasto, é investimento, abrir um CNPJ para o escritório de advocacia, porque, de fato, faz total diferença. Bom, minha história também é um pouquinho longa, mas acho que interessante. Eu brinco que a minha vida profissional, ela é completamente atípica, né? Comecei a faculdade, não sabia muito o que fazer, comecei a estagiar na área civil e decidi ir para a área criminal. Comecei a estagiar com um advogado criminalista, assim, na época muito famoso, professor de várias universidades renomadas, e ele, infelizmente, veio a falecer, infartou, faleceu, e eu, muito nova, junto com a outra advogada, assumimos um escritório de advocacia, voltado para a área criminal. E nesse escritório, a gente já atuava com crimes financeiros. E tudo bem, ficamos 1 ano e meio, eu e a outra advogada, até que nós tivemos um rompimento na sociedade que eu nunca imaginei vou ter o meu escritório. Eu falei assim, agora eu preciso ter o meu escritório. E eu falei assim, cara, por onde eu começo? Rafael, meu amigo de longa data, eu falei assim, é ele que vai me socorrer. Falei, Rafa, tô precisando regularizar meu escritório, vou abrir e tal. Ele, não, vambora, Carol, vou te ajudar. Já foi mais inteligente que eu, tá? Antes de emitir a nota fiscal. Ela já foi mais esperta que eu, hein? Não, cara, eu, por conta até da minha área, eu procuro, assim, sou bem metódica, por isso eu sempre tive medo do errado, de começar e depois não dar certo. Advogada criminal, né? Sabe que é. Gente, eu chorava muito, muito. Aí, Rafael foi lá, pediu toda a documentação, mandei, não sei o quê. Veio meu CNPJ. Falei, meu Deus do céu, agora eu sou uma empresária. Agora eu sou uma empresária. E daí, né, o escritório, graças a Deus, desde o ano de 2019, só vem crescendo. E nessa loucura toda, conheço Manuela. E aí, só um parêntese que eu falo, né, na vida, eu acho que, além daquilo que Papai do Céu bota no nosso caminho, são os encontros que a gente tem. Porque Rafael eu conheci quando éramos adolescentes, início ali, 18, 19 anos. E eu nunca imaginei que eu fosse ter relação profissional com ele. Verdade. Mas sempre foi meu amigão, assim, que eu sabia que eu podia contar. E era da família, ele é amigo da família. Legal. E Manuela conheci na praia, gente. Mentira. Mas foi muito Sério? inusitado, porque Mentira. assim, foi na praia. Uma Tava amiga... de paletó também? Não, a gente tava de biquíni, não tava toda vestidinha assim, indumentária, linda. Não, estávamos de biquíni. Uma amiga minha queria que eu conhecesse uma amiga dela, que é advogada, inclusive eu nunca mais vi, tadinha. Ai, meu Deus, isso vai pro ar. Mas ela queria que eu trabalhasse, ela queria que essa menina trabalhasse comigo de alguma forma, fizesse parcerias, porque também era criminalista. E assim, a minha vida, eu comecei no criminal, aqui na capital, no criminal, inclusive em crimes de financeiro, mas a vida, né, o cível paga, eu brinco assim, gente, o cível paga e paga bem. E a amiga que ela foi conhecer na praia era a minha amiga que me chamou pra ir pra praia.
Então, assim... Foi encontro de almas na praia. Porque eu não consegui falar com a menina, ela abandonou a garota e a gente ficou ali junto. E falando também... Desculpa, termina. Não, e ali cresceu uma amizade, uma parceria profissional e a gente tá em casamento praticamente. E aí, Manuela me coloca para atuar, né? Me chama para fazer uma parceria com ela, num caso envolvendo, né, crimes financeiros. Super famoso, por sinal, a gente pode falar, mas super famoso. E a gente tinha um catatal de documento contábil para analisar. E eu sou do seguinte, para mim, cada macaco no seu galho. Parêntese, gente, eram duas malas grandes, eram, sei lá, acho que eram 9 volumes de análise documental. Um PIP, né? Era movimentação financeira de verdade. Então, assim, a gente não entendia nada. Eu falei assim, cara, quem vai me socorrer? Rafa, Tec Rio, vamos lá. E aí eu falei, Manuela, vamos lá no escritório de contabilidade, te apresentar o Rafael. Acho que o escritório tem todo um suporte, uma estrutura para atender a nossa demanda. E do nosso cliente. E fazer toda a análise e a competência também da Tec, né? Então, assim, eu tenho uma relação de muita confiança com vocês. E assim, levo a Manuela lá no escritório de vocês para que ela se apresente, para que ela fale um pouco também do cliente, do caso. E aí, linkamos tudo, né? E, cara, eu, assim, confio completamente na Tec, só recebo lá. Ó, tá certinho, beijo, tchau. Pegando esse parênteses da Carol, eu queria... Caroline França, desculpa, gente. Aqui estamos em casa. Doutora Caroline. Não, de uns anos pra cá, eu tenho, não só na parte criminal, eu tenho visto muitos problemas com muitos clientes na parte da contabilidade. A contabilidade, ela vem se instrumentalizando e crescendo, tal como a advocacia, tá? Então, assim, no interior, onde eu trabalho e atuo, as pessoas talvez estão começando a dar o valor agora. E eles não dão. Você não declara imposto de renda, você não faz uma transação financeira correta dentro da sua conta pessoa física. E eu vejo muitos casos que a gente precisa regularizar e eu não tenho pessoas qualificadas. Eu comecei falando que vocês me salvaram no passado e de fato me salvaram, porque eu não sabia qual ia ser a consequência do meu cliente se continuasse com o que estava sendo feito. Não estou responsabilizando ninguém, mas era muito grave o que estava sendo feito. Ah, mas sempre foi feito assim. Tá bom, sempre foi feito errado. Então hoje, para todos os meus clientes, seja eles os criminais principalmente, você precisa ter um bom advogado que você conheça, assim como um contador. Que você conheça e você confie. Porque você está entregando a sua vida. E às vezes eu não tenho como defender algo. E aí, assim, uma coisa que eu sempre falo isso para várias pessoas, inclusive... A gente já fala sobre isso. A indicação mais difícil é de contador e advogado. E também é o seguinte, o papel do advogado, ele pode ser na hora do remédio, quando depois que deu esse problemão, e também pode ser, né, aquele trabalho mais como é que posso dizer? Assim, uma coisa para que não dê problema. Um parêntese bonito, um compliance, uma organização antes de dar o problema. Não é que não vá dar, mas é evitar uma prevenção. Uma prevenção, exatamente isso. Então, assim, não que o contador vai evitar que o advogado trabalhe, não. Ele vai mudar a forma como o advogado trabalha. Então, ou seja, eu sempre falo, vamos atacar a causa do problema, não o efeito depois que ele deu. Então, assim, muitas das vezes, a gente vê que vários clientes que não dão a devida importância a isso, eles gastam rios de dinheiro em ação judicial, em pagamento de custas, em garantir uma execução, para que ele não sofra uma penhora na conta dele. Então, ou seja, se tudo fosse feito de forma correta, desde o seu princípio, e o princípio geralmente é com o contador, quer dizer, o contador é o meio, né? Porque o princípio é a empresa. Então, temos que falar também sobre isso. Sim. Então, assim, se uma empresa é completamente bagunçada, faz tudo errado, por mais que o contador queira fazer a coisa certa, ele não vai conseguir fazer a coisa certa. Porque a parte contábil é o reflexo gerencial da empresa. Então, né, assim, não existe mágica no nosso meio. E sabe o que eu penso também, né? Já tive
essas experiências que acabam não sendo muito legais, né? Às vezes o cliente, né? E aí seja da parte da advocacia ou, enfim, contábil, às vezes as pessoas querem economizar no início, não, porque eu não vou precisar, não sei o quê. E aí quando a bomba estoura, gasta mais do que se tivesse feito lá atrás direitinho e vem aquele desespero. Então, assim, quando você fala, né, de casos complexos, né, voltado para o direito ou empresas, né, que tenham demandas complexas, é importante realmente que se faça um compliance, Sim. um trabalho prévio, né, para evitar lá na frente a dor de cabeça, para fazer um planejamento, né, para que, beleza, vai gastar agora, mas vai ser menos do que se você tiver que resolver lá na frente. E essa questão da conexão da advocacia com a contabilidade, porque, infelizmente, de um modo geral, as pessoas têm um pouco de vaidade, né, de querer atuar em conjunto, né, de trabalhar em conjunto. E é o que eu falo, de novo, para mim, cada macaco no seu galho. Eu já peguei advogadas, na verdade, e foi esse ano, tá? Que a menina falava assim pro cliente, não, porque eu não vou falar com o contador, não, porque é conflito de interesses. Mas que interesses da empresa? O mesmo interesse da empresa é conflito comigo? É conflitante com contabilidade? Não tô entendendo isso aí. Não, porque eu não falo com o contador. Eu falo, que isso, cara? Quem perde sempre é a empresa, né? Tem um ditado que fala que o testemunho ele arrasta, né? Então, assim, eu acho bacana, porque a grande parte das pessoas que o foco, né, são empresários aqui, que vocês falassem algum exemplo de algum problemão de vocês, assim, que vocês tiveram e como vocês resolveram, pra galera entender como é que funciona o trabalho de vocês, assim. Acho que seria bacana vocês falarem um pouco disso. Vai, Manuzinha. Eu? Vai, Manuzinha. Começa você para eu poder pegar o exemplo, não, hashtag medo. Não falando o nome do cliente. Claro, não, mas assim, eu tenho, recente, eu tenho alguns problemas enormes, né, assim. A gente sabe. Vocês sabem, vocês estão vendo. Mas assim, eu digo assim, gente, não queira que o Estado se volte contra você. E o Estado, ele quer o tributo. E quem cuida do tributo é o contador. Quem nos ajuda é o contador. Advogado não faz mágica. E rapidinho, principalmente o Estado. Estado mesmo, porque é o Estado como ente, né? E União é uma coisa. E Estado é completamente diferente. Mas vou piorar. Por empresário, a União, Rafa, talvez para o ente público, que eu também atuo com ente público, acho que a minha gana aqui do currículo é grande, gente, mas enfim, para o ente público, a União ela é muito cruel. A União, quando ela vem com a máquina, eu falo a máquina pública, você me entende? Os auditores, a polícia, porque às vezes tem crimes tributários, as pessoas esquecem disso. Não é só um crime, um crime financeiro. A empresa, às vezes, está fazendo algo que ela sequer sabe que ela está fazendo e o sócio responde criminalmente. O contador também. E o contador também, inclusive, gente. Sabemos disso, inclusive, né? Enfim, o contador também. Só um parêntese. Né, vocês trabalham para mim. Eu, graças a Deus, nunca precisei, nem precisarei trabalhar para Tec. Não, de jeito nenhum. Poxa, o recente, por uma questão de erro de escrituração, né? Acho que vocês podem explicar até melhor que eu. Existe um comando que a empresa ela tem que... comprei essa caneca me custou R$10, eu tenho que ir lá no meu livro escrever essa caneca, eu comprei essa caneca que ela custou R$10. E por falta disso, que talvez, não sei, eu sinceramente até queria entender que vocês me respondessem, por que não escriturar? Por que a decisão de não escriturar a compra? Tá errado. Hã? Porque tá errado. Só, simplesmente tá errado. Na realidade, eu acho que é falta de zelo mesmo, porque às vezes hoje em dia, né, a tecnologia, como que as coisas elas são... Mas eu ia falar sobre isso. Os advogados, assim como os contadores, eles não estão acostumados hoje a ter a tecnologia contra eles. Porque antigamente era muito fácil. Eu tô lá em Cachoeira de Macacu, você queria sair daqui para ir lá no fórum, que só tem, às vezes, juiz 2 vezes por semana para buscar um processo que era físico? Não. Só que a tecnologia, a virtualização dos processos deixou tudo mais fácil. Eu vou aqui da minha casa, do meu escritório aqui no pesquiso. Mas também deixou fácil para fiscalização. Deixou fácil para fiscalização e cruzamento de dados. Então, assim, o Estado... Não, eu estava falando da escrituração, não entrei. O Estado pode presumir que essa caneca foi vendida
pelo valor que ela foi comprada e ela te aplica uma multa de 50%, 40%, não sei, 50%. Então, eu comprei por 10, em tese, vendi por 15 e isso incide imposto. Sei lá qual imposto. O Estado, ele tem uma prerrogativa de, Sim. se não tiver uma venda feita ali, ele pode arbitrar que se teve uma margem de 50%, ele tributa sobre o valor de 50%. É uma presunção. E ele tem legitimidade para isso. É inacreditável. Então, quando o Estado ele vira o canhão e fala, meu amigo, vou te ferrar, ele te ferra. Ele te ferra de todas as maneiras. Porque ele faz uma execução fiscal, ele protesta o título que é um título executivo extrajudicial. E isso, gente, vamos lá. Tem hora na conta. Tem hora, conta, tem um detalhe legal também. Ele suspende a sua função, sua funcionalidade. Não, a partir de agora eu vou te dar uma peninha aqui, vou arbitrariamente, não, ou administrativamente, você vai ficar suspenso. Você não faz nada durante um mês. Você não pode mais vender. Você vira aí de carinha pra parede e fica de castigo, empresário. Meu amigo, não queira que isso aconteça com vocês não, cara. Porque não tem o que fazer. Mas meu advogado... Seu advogado vai sentar e vai chorar, porque não tem o que fazer. Não, vamos pagar, eu tenho dinheiro, vamos consignar em juízo. Gente, depender da justiça, além de ser caro, demora. Você quer esperar, sei lá, um mês, 2, às vezes vem um cliente seu querendo fazer a compra ou a venda da sua vida. Você não pode fazer, porque você está com o seu CNPJ suspenso. Aí você tem um título protestado, um CNPJ suspenso, uma execução fiscal e tudo isso pagando, sei lá, o teto de custos, pagando o teto de advogados, pagando 10% para advogados, porque você não fez o que você deveria fazer. E ainda simplesmente tem o pior também. isso. E mesmo você certo, se você estiver certo, para suspender esse processo, você tem que garantir a execução, que é o quê? Pagar o valor em tese da multa que tem ali, para eles discutirem se é devido ou não. Se não for devido ou não, beleza, te devolve um dinheiro. Mas agora, quanto tempo que dura isso? 3, 4 anos, a gente não sabe, né? É uma grande interrogação. Você tem que ter esse dinheiro, tirar esse dinheiro da de onde não tem, para garantir que você não vai fugir, né, daquele processo, para o Estado suspender e não ficar te perturbando ali, entre aspas, até ele julgar se aquilo ali é procedente ou não. Aí vem a mágica da advocacia, né? Aí eu vou dar aí o spoiler para os colegas. Alguns anos atrás, eu estava numa execução fiscal municipal e uma empresa de ISS, ela relacionou todo o equipamento interno dela. Prego, cadeira. E ela falou, olha, ou você vai inviabilizar, eu vou mandar 230 funcionários embora, ou você aceita isso como garantia do juízo. Se eu perder a ação, você vai lá e leva tudo. E o juiz de lá aceitou. E isso me deu a ideia de oferecer um equipamento como garantia do juízo. Porque se eu pego, a gente não está falando de R$10, a gente está falando de milhões. Se eu pego milhões e consigo no juízo, isso vai lá pro fundo do Tribunal de Justiça, que é um tribunal extremamente rico, e ele faz render esse dinheiro para ele, você consignou lá, ele não usa seu dinheiro, mas ele faz o dinheiro render para ele. E é o que a gente fica aí vendo no final do ano também, que o Estado e o município ficam emprestando dinheiro pro outro, gente. Né? Então, assim, a gente consegue não depositar, é mágica. Aí o cliente... Você vai precisar depois defender ela. Aí a mágica... Eu tô ouvindo aqui, ó. A mágica... Não esquece de tá filmando, hein? Estado e município vai me odiar. Por isso que eu tô aqui... Por isso eu falei, Manuzinha, começa, eu tô aqui, ó, pensando... Ela tá só vendo as teses que eu posso falar... Vou trazer uma situação para vocês, né? Porque acaba que a área criminal, né? Todas as áreas do direito, mas eu acho que a área criminal acaba trazendo um pouco mais daquela... Quando você encontra o profissional, né? Certo? Aí você quer aquele profissional para tudo. Às vezes vem demanda para mim de cliente, fala assim, não, vou te indicar para uma pessoa, porque isso aqui eu não faço. Mas eu tive um caso que foi bem legal e administrativo de resolver a importância da contabilidade. É um cliente que ele tem alguns imóveis, né? E por conta de uma diferença, salvo engano, de endereço do imóvel, a pessoa, a corretora fez uma declaração, botou um endereço e o contador do cliente botou um outro endereço. E aí, como não linkou, foi alguma coisa nesse sentido, aí não linkou. As informações cruzadas. Exatamente. E aí, aquilo que você estava falando, eu ia até... fazer esse parêntese, que a gente ainda depende do funcionalismo do sistema, né?
que infelizmente deixa a desejar e pra caramba. Então, assim, o cliente entrou na dívida ativa, né? Ficou lá vermelhinho, e aí o negócio não andava. O contador foi lá, fez a defesa, né? Explicou lá o problema que tinha acontecido, e o negócio não andava. Eu falei assim, cara, aí, Tec, me ajuda. Preciso resolver esse pepino aqui, vamos lá. A principal parte do advogado, diligência. Se você não for diligente no trabalho, você não resolve os problemas. Não adianta você achar que você vai peticionar, pode fazer a petição mais linda. Se você não for lá despachar, se você não for lá conversar, se você não resolve, não anda. E na parte aí da receita, idem. Então fui eu lá, bater lá, olha só, precisando resolver um negócio aqui, porque inclusive o cliente estava querendo vender o imóvel. E ele não podia. Lembrei de quem era. Ele não podia vender. Então, assim, que processo é essa agora? Lembrei. Agora lembrei. Falei assim, cara, vamos lá. Negócio simples que quem resolveu não foi o contador do cliente, foi a advogada. Então, às vezes você vê essas demandas, né? Eu não trabalho ativamente com essa questão. Às vezes vem um auto de infração, uma coisa assim. Mas você vê que é de um modo geral, não só o judiciário, mas essa parte também da receita é muito complicado. Então, a escolha do advogado, do contador, isso é muito importante. Para você evitar dor de cabeça. É melhor que o Estado. Ou seja, então é isso. Em resumo, o que a gente falou aqui nesses, 15 minutos que a gente está falando sobre isso aqui, é de suma importância que as pessoas tenham essa consciência Muito. de que é importantíssimo o teu contador. Eu sempre falo, cara, ou o contador ele vai te jogar lá para cima ou lá para baixo. E aí depois você vai ter que ter o advogado para ou cobrir a besteira que o contador fez, porque isso... Ou que o empresário também, tá? Não bota a culpa na classe. Sim, lógico. Temos que nos defender também. Vamos defender. Lógico, mas o empresário também... Assim, o que a Manu falou eu acho bacana, desculpa te cortar, tá, irmão? Porque ela citou um exemplo que às vezes o cara nem sabe o que está acontecendo, o empresário nem sabe o que está acontecendo. Muitas das vezes. O cara não sabe que não está sendo escriturado, que a caneca não foi escriturada. O cara simplesmente vendo os olhos e confia. Assim, isso que eu ia falar, porque ele paga alguém que, em tese, ele tem que confiar na pessoa. Mas aí a gente entra nesse cenário aqui de, cara, saiba escolher. Assim, a gente estava falando sobre a importância da indicação. Sim. Que a indicação é uma coisa que te dá, quando o Rafael me fala, isso aqui é bom. Cara, eu confio no Rafael, eu conheço o Rafael. Mas saiba analisar também, você que é empresário, quem te assessora como contador, como advogado, até mesmo como pedreiro, como qualquer coisa, assim, tenham pessoas profissionais do seu lado que realmente sabem o que fazem, que têm o histórico e que você possa confiar. Mas mesmo assim, eu acho essa questão de confiar de olho fechado, 100% fechado, é difícil. É difícil. E ainda mais o seguinte, não só o nosso mercado, mas eu acho que hoje em dia com a internet, a grande maioria dos mercados está muito prostituído. Então, ou seja, hoje você vê um advogado que talvez, de repente, você cobre do cara 20%, o cara faz 5%. Então, muitas pessoas vão nos 5%, que é mais barato para ele. Assim como também na nossa área. E aí eu já volto no que a Manu falou também, respondendo o que ela falou, eu não sei por que não escritura. Isso também deve acontecer do lado de vocês. Às vezes o cara é um contador, por conta da dificuldade da aquisição de clientes e tudo mais, tal, o que ele faz? Ele coloca uma pessoa que não sabe nada para fazer a escrituração, que é uma mão de obra barata. Ainda mais de interior. Não, e literalmente um livro, né? Hoje em dia é eletrônico, mas antigamente era um livro. Uhum. Mas você tem que entender todas as nuances ali. Por exemplo, o fato de eu não colocar um código de benefício fiscal numa declaração pode gerar uma multa de um código. Já pegamos, inclusive, isso. Um código. Não colocar um código na declaração, isso aí gera uma multa de mais de R$200 mil para o cliente. E eles não querem nem saber, o Estado vem multa mesmo. Mas assim, a gente está falando aqui do Estado, mas o Estado está certo. Sim. Porque ele também tem que fiscalizar. Exatamente. Tá na lei, se a lei manda escriturar assim, tem que cumprir então, a lei. Assim, eu não tô aqui querendo bicho-papão contra o Estado, não. Eu brigo com o Estado. Ó, o medo já chegando. Não, isso porque você não viu na sustentação oral, brigando com o procurador pessoalmente. Eu só porque o Estado, dando a bala. Não, porque eu falei pra ele, se você tivesse aberto as portas pra mim lá atrás, a gente não estaria aqui debatendo, porque eu queria entender o que estava acontecendo. Eu só acho que, de um modo geral, né, a legislação também dificulta
Peguei um auto de infração Não, é difícil. sobre questão de medicamento. Entrada de medicamento no país. Cara, quando você vai ver, existe uma legislação para Enorme. tributar isso aqui, aquilo ali. Cara... É uma soma de legislação. Em tese, a reforma vem para tentar acabar com isso. Em tese, né? Em tese. Em tese. Em tese. Vamos ver, tomara Na que prática, dê certo. Eu vou te ser bem sincero, não vai. Assim, Eu também acho que não, mas Vocês não enfim. estão animados, não? Eu não quero ser mais um É a cliente mesma dela, coisa que- além de você agora. Eu também não quero falar mal, não. Não, mas é a mesma coisa que o Simples Nacional ia ser simples e não é simples. né? E é pior do que presumido. E você vai vendo a complexidade, assim, e daqui a pouco, e vão gerando novas coisas, porque vai acontecendo, aí do nada são vários anexos, do nada tem o fator R, do nada tem um monte de coisa que influencia. Começa a botar muito a penduricado, sociedade, ela vai, né, se modernizando, né? E aí, produtos, enfim, a legislação, ela acompanha, mas ela também... Por que não revoga coisas que estão lá atrás e que não se usa? Talvez porque queira-se ter essas margens todas. Só que isso dificulta para o empresário, com toda certeza. Entendeu? Eu falo assim, Rafa, ó, tenho isso aqui. Vê para mim o que eu preciso pagar de imposto, gera nota para mim, porque eu confio 100% na contabilidade. Mas e se a pessoa, foi o que você falou, às vezes a pessoa paga e acha que tá tudo bem e não tá. E não tá. E aí, a gente fala no direito penal, por exemplo, a gente vê hoje casos em que os dirigentes das empresas são responsabilizados por questões que funcionários que estão na cadeia mais embaixo, né, fizeram ali o serviço. Eu falo, hoje, vamos supor que eu fosse dona de uma empresa, né? Eu tô aqui gerenciando, eu tô fazendo reunião, Cara, pessoa que tá vendo a parte da contabilidade, eu não sei, eu não tô acompanhando, porque eu tô cuidando de outras coisas para que a empresa cresça. E aí, quando vem um processo, uma mega operação, o dirigente da empresa, que nem sequer soube que aquilo estava sendo feito, vai lá e tá respondendo uma ação penal. Então, assim, é muito complicado. Qual o entendimento do juiz em relação a isso? Assim, até uma dúvida minha. Eles realmente falam assim, não, beleza, você não tem gerado, então eu não vou te prejudicar, não? Ou não, eles vêm com tudo? Cara, na verdade, né, a gente tem um meme no jurídico, né? Depende que é assim, do advogado. o tribunal entende uma coisa, o STJ outra, o STF outra. Então, assim, a gente, na área jurídica, a gente tem um meme assim. Então, depende muito do caso, né, concreto. Eu já vi situações, e o maior debate, né, das teses defensivas no criminal é justamente isso, sobre a responsabilidade dos dirigentes das empresas. Até que ponto o dirigente daquela empresa é responsável por aquilo que está sendo tratado naquela ação penal. Então, tem casos, já tive casos em que o dirigente foi culpabilizado, e já tive casos de que não, que realmente ficou demonstrado que foi uma situação que não teria como aquele dirigente da empresa ter ciência, apesar dele ser o dirigente da empresa. Falando de um caso aí, por exemplo, ali Niemeyer, Sobradinho, não, como é que é aquele que... Brumadinho. Brumadinho, aqui, ó. O que acontece, né? Um exemplo que eu dou muito. A gente tem o engenheiro e a gente tem o dono da empresa que faz ali a construção. Quem é que assina o documento dizendo que, um exemplo, que a porta de emergência do estúdio tá ok? É um engenheiro, não é o dono do estúdio. Então, quando estoura uma bomba dessa, na grande maioria das vezes, o engenheiro é preso. O dono da empresa não. E que eu acho até justo, porque... Mas é responsabilizado no final? Então, depende de caso a caso. Mas eu entendo ser justo, porque eu não tenho competência para dizer se a vedação da porta de incêndio tá ok ou não tá. Um engenheiro que ganha bem para assinar para mim. Entendeu? O que ele acha, quer dizer, o que ele acha não, o que ele sabe que é certo ou não, né? As pessoas contratam engenheiros, você quer fazer uma obra no seu imóvel, então você tem que ter um RT comprovando que aquela obra não vai comprometer a estrutura do prédio. Aí derruba o prédio e eu que vou preso, né? Entendeu? Então assim... É complicado. Mas cada caso é debatido de um jeito. A gente não tem um entendimento pacificado nesse sentido. E eu acredito que na parte de contabilidade seja a mesma coisa, essa questão de arrecadação de imposto. Sim. Acaba sendo cada mas caso. aí eu acho que quando se tratam de crimes financeiros ou de práticas financeiras, as coisas elas meio que se misturam um pouco, né? Porque o contador ele tem ali até mesmo a obrigação de informar ao COAF. Tem uma declaração anual semestral. Qualquer anual, tipo, né? Anual. Qualquer tipo de movimentação financeira estranha.
estranha. Sim. Você, Estranha. a gente é obrigado a fazer empresa, isso. A gente, os contadores Pra eles são fim de obrigados a lavagem de fazer isso. dinheiro, etc e tal. A gente diz que a gente trabalha também um pouco para Sim. Receita Federal Estado no município. Eu né? achei que Entendi. tivesse, assim, um teto. É qualquer movimentação atípica. Movimentação atípica. Eu achei que Assim, tivesse eu um- acho que esse cliente aqui leva dinheiro. Eu sou obrigado a informar pro COAF que a gente tá achando isso estranho, achando isso esquisito. Entendi. Existe isso sim. Caramba. E se a gente não É, faz, o contador É também importante tem falar também que responsabilidade. o contador ele tem responsabilidade pessoal, né? E a prestação de serviço dele se enquadra no CDC, o que eu acho absurdo, que é o Código de Defesa do Consumidor. O advogado não, mas assim, a OAB defendeu muito essa tese uns anos atrás, porque você faz uma prestação de serviço. Cada advogado pensa de uma forma, assim como cada contador. Não que a estratégia seja ruim, cada um também usa a sua estratégia. Às vezes uma estratégia errada, mas naquele momento pode ter parecido inteligente ou a melhor saída para o cliente. Mas assim, responsabilizar isso eu não gostei da legislação. Acho que vocês deveriam brigar mais por isso, porque é um absurdo. A prestação de serviço de vocês não é CDC. A prestação de serviço de vocês é um contrato que vocês têm que conversar com o cliente, porque às vezes a decisão é do cliente. Quase sempre. Quase sempre. Não tem, a decisão é dele, é o risco do negócio dele. Sim. E ele quer correr o risco do negócio. Então, assim, atribuir ao contador a vocês a essa responsabilidade é gravíssimo para mim. Eu levantaria a bandeira de verdade a favor da defesa dos contadores para mudar essa prática de ser Código de Defesa do Consumidor. Porque Vamos para mim... levantar uma bandeirinha lá. Vamos lá, Fazer um vamos correr atrás. movimento. A OAB fez isso, porque eles queriam... Mas a OAB é muito forte. Sim. Então, ou seja, não sei se vocês sabem, né? Simples Nacional você tem diversos anexos que você pode fazer a tributação de uma empresa. Um é melhor do que o outro, um é mais caro, outro é mais barato. A OAB conseguiu que serviços de advocacia ficasse no anexo 4, que é um anexo maravilhoso. Da reforma, né? Não. Antes da reforma. Antes da Isso, reforma? isso A tem OAB bastante também estava tempo já. brigando também pela reforma também. E vai brigar e vai conseguir, porque eles são muito fortes agora. Geralmente CFC, essas coisas, CRM, não chega nem aos pés da OAB em relação à força política. Os serviços de cunho profissional, geralmente, eles têm a alíquota mais alta, né? Assim, o que ele Sim, falou, CRM, arquitetos e tudo mais, estão lá no anexo 5, são mais caros. Vocês acham que existe algum tamanho de empresa para passar a ter uma consultoria mensal de um advogado, assim, próximo? Porque eu sinto que, assim, dentro da contabilidade, a gente já tem esse serviço de recorrência mensal natural, porque existe essa necessidade. Já dentro da advocacia, eu não vejo tanto isso. As empresas buscando essa consultoria, apesar de também ser muito importante, né? Vocês acham que quando um empresário que está assistindo, ele tem que começar a pensar nisso? Quando ele é processado. É sério. Geralmente a aquisição vem depois do processo. Exatamente. Quando ele é processado. Eu nunca levei um processo, eu não preciso de advogado. A resposta... A maioria pensa assim. A maioria pensa assim. É um custo desnecessário. Em tese. Até as empresas que né, têm de venda, por exemplo, até eles terem o primeiro processo, porque teve atraso na entrega do produto, porque não sei o que. Aí A Carol já trabalhou também com isso, é só quando ele é processado. Aí tem uma lista assim de 20 processos. Eles perguntam se eles podem ir sozinhos na audiência. Pra que advogado? Pra que advogado? Mas o juizado especial civil não precisa de advogado. Falei assim, mas você é empresário, amigo. Você precisa de uma defesa escrita. Você vai escrever? Macaco no seu galho. Não, mas a gente tava falando aqui, Carol, eu recebo petição pronta do cliente. Caramba. Ele acha que o chat GPT resolve a vida dele. E isso é um perigo. E é na cara que o chat GPT, né? Hoje em dia a gente recebe e-mail. Falar isso aqui é chat GPT na cara. Vou tomar outro processo? Eu fiz meu trabalho no mestrado do chat GPT. Sério? Teve um Tirei funcionário. A que ponto vamos chegar, né? Poxa, teve um funcionário do cliente que questionou lá o nosso departamento pessoal. Aí falou: porque eu perguntei aqui pro chat GPT, ele me respondeu diferente. Eu vi. Eu te falei isso, né? Falou. Cara... Falei, então você paga pro chat GPT, você é contador também, porra. Mas geralmente é quando o cara é processado que ele sente essa necessidade. E vou te dizer, algumas empresas, a gente vai conversar com eles sobre alguns valores, algumas coisas. Não, mas o meu número de processos é muito pouco. Eu falei assim, claro, eu tô aqui dentro. Você não é processado porque eu tô aqui dentro. Quando a gente fala das multinacionais, Faz tá? sentido.
todas essas empresas costumam ter, né, compliance, porque é meio que obrigatório se você quiser negociar, né, quando a gente fala de multinacionais. Então, um exemplo, Coca-Cola tem, todas essas multinacionais, né, porque senão eles não conseguem fazer negociação com outras empresas. As outras empresas que têm o compliance, eles não aceitam. Tá? Mas quando a gente realmente fala de empresas menores e tudo mais, e o compliance ele não é tão divulgado e tão falado assim. A verdade é que as empresas maiores que são sociedades anônimas, né? Então elas têm um requisito para poder colocar como é que se fala? As cotas delas para venda, as ações, etc. As empresas menores, elas não têm essa intenção. Então assim, não, mas é uma empresa familiar. A gente estava falando sobre clientes que eu gostaria que vocês assumissem, porque de fato tá tudo bagunçado. E assim, mas pede para a contabilidade tem que te dar esse feedback. Poxa, sexta-feira, agora eu estava falando com uma outra cliente que eu quero apresentar a vocês, pede para a contabilidade. Aí ela, mas a contabilidade falou que não, pede para me ligar, que eu quero falar com a contabilidade, ao contrário da sua advogada que não queria. Eu quero falar, amigo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso defender a cliente e você não está colaborando. Eu preciso de um relatório, eu preciso que você me mostre que aquilo ali não tá legal. E aí também vem a parte da organização. Sim. Porque assim, como é que você vai defender um cliente se você não tem documento para defender o cliente? Então você não pode ficar em falácias, né? Você tem que comprovar o que você está falando. Então é aquilo, vamos supor, se o contador, se o empresário não dá devida atenção a escriturar uma caneca, por exemplo, não vai ter papel, não vai ter nada ali tangível para que você mostre que você está certo. Até porque, né, assim, a gente escuta, né, quem acusa tem que provar. Mas na prática, não. Não. Se você for auditado... Ainda mais se for auditado. Exatamente. Se você for auditado, você que tem que apresentar toda a documentação para comprovar que aquele auto de infração está equivocado. Não é eles que... Não, vamos fazer aqui uma análise prévia antes de auditar, antes de... Não. Vamos botar aí eles que se defendam. E aí vamos ver. Essa possibilidade de suspensão do funcionamento da empresa, para mim, foi assim, o ápice do poder estatal, sabe? Cara, simplesmente tu não me respondeu e eu vou suspender você aqui de funcionar durante um mês. Porque eu quero. É uma atitude não de um colegiado, é de uma pessoa. É de um fiscal. É de um fiscal, é de uma pessoa. Então, assim, levando pro lado criminal, o Ministério Público oferece uma denúncia de 3 páginas, juntando, sei lá, cópia de tudo, pega cópia de relatório do fiscal, ou pega cópia do relatório do Tribunal de Contas, ou pega cópia do relatório, sei lá, da onde, e você que prove que ele tá errado. Aí, o que não tem documento, você não consegue provar, porque o que não tá no mundo dos fatos não existe pro magistrado. O magistrado tá ali vendo papel e documento. Se ele não vê, então não existe. Não tá nos autos do mundo, né? Exatamente. Eu queria lembrar disso aí, não lembrei, mas é isso. E na grande maioria dos casos, os juízes não têm um contador no gabinete dele para analisar aquele documento. Sim. Ele lê o que o Ministério Público tá falando e o que as defesas apresentam. Então, assim... Quando quer ver alguma coisa, ele pede a perícia, né? Eu vou ficar quieta sobre as perícias contábeis. Mudando um pouco de assunto. Engraçado, eu tava pensando nisso. De todos os podcasts que a gente fez, eu acho que 90% foram de mulheres. Sempre mulheres. Impressionante, né? Então, assim, muito legal. Bastante mulher. Agora, fala pra gente um pouco assim, ainda existe preconceito? Eu sempre pergunto isso, porque eu acho que é um tema que tá em alta e a resposta é sempre positiva, assim, muito. Infelizmente. Então, assim, existe nos tribunais, em relação a juízes, desembargadores, enfim, a fiscais, de repente olhar para vocês, serem mulheres novas e mulheres efetivamente, e terem um pouco de preconceito. Como é que vocês veem isso? Começa você, Carol, você tá no criminal. Não, porque assim, de um modo geral, tá? Por incrível que pareça, os problemas que eu já tive dentro do tribunal foram com mulheres. Em audiência, promotora, juíza. Eu, assim, graças a Deus, né, eu preciso me impor, né, eu já trabalho numa área bem delicada, eu preciso me impor. Então, assim, eu nunca passei por uma situação que eu tivesse me sentido desrespeitada, e olha que eu, inclusive,
vou a presídios. Nunca me senti desrespeitada. Mas a gente tem, né? Eu tenho colegas que já passaram por situações, né? Porque, às vezes, a pessoa que é um pouco... Além de ser, né, um homem, mas o fato de ser uma pessoa mais velha, achar que sabe mais. E eu vou te falar... A garotada hoje estuda, se interessa, porque quer crescer ainda mais por conta das redes sociais, né? Então, às vezes, aquela pessoa que não tem tanto conhecimento assim, vai lá e acha que pode, não é botar banca que fala, né? Porque a palavra agora não tá vindo, mas se impõe ali de uma forma não muito legal, sabe? Eu, particularmente, nunca passei nem com cliente, nem em judiciário. Eu não já consigo vi. contar nos dedos, muito. Com cliente já, inclusive junto comigo. Ah, sim, mas é porque tem coisas que eu escuto e falo assim, cara, eu vou rir. Tem Eu vou rir. assim, uma falta de respeito enorme. E assim, esse É cliente verdade. nosso, eu que apresentei esse cliente pra Carol. Estávamos em reunião. Estávamos em reunião. Cara, a primeira vez que vi a Carol na vida, chega, o cara começou a falar um monte de besteira. Caramba. Tipo assim, de verdade. negócio baixo, Pesado. muito baixo nível. Eu não posso nem falar aqui. Mas assim, depois que a gente cortar Bem a câmera, eu lembrado, falo. bem lembrado. Mas, cara, aí você fala assim, gente, o cara acabou de conhecer a Carol, uma advogada, ela foi arrumada desse jeito também, mesmo que eu não tivesse, é uma mulher. E como é que o cara chega falando um monte de besteira assim? Então, assim, eu duvido que talvez se fosse um homem, se ele, de repente, teria coragem de falar uma besteira nesse cunho também, entendeu? Mas pra você ver como é que funciona a minha cabeça um pouco, realmente, tá? Você falou agora, eu lembrei, foi bem absurdo. Mas como a minha profissão, né, é uma profissão muito masculinizada. Assim, eu lido muito mais com homens do que com mulheres, então eu brinco que eu acho que eu já virei um menininho, sabe? Então tem coisas que eu escuto e pra mim nem passa pela minha cabeça, não é natural, ofensivo, mas, por exemplo, o Rafa falou dessa situação que realmente, talvez se fosse uma outra mulher naquela reunião, ela não fosse gostar. Se fosse a minha filha, eu ia ficar marada do lado dele. Tô falando sério. Ô, Rafa, assim, há situações e situações. Piadinhas, brincadeiras. Agora, você ser desmerecida como mulher. Eu já fui muito, mas muito, em muitas oportunidades. E acho que sou até hoje. E te digo algo. Eu não cheguei ainda no meu sucesso profissional onde eu quero porque eu sou mulher. Se eu fosse homem, eu já teria chegado. Isso é verdade. Eu falo isso pra Carol todas as vezes. Eu não sou remunerada como um homem seria. E não sou mesmo. E assim, não tô aqui fazendo vitimismo nenhum. E por isso eu aprendi a lidar com problemas. Eu hoje tenho diversos parceiros. Amigo, você tem o que eu não tenho, você vai no meu lugar. Porque a mulher, ela dosa o ambiente. Então, assuntos não são tratados e não são falados na minha frente. Porque eu sou mulher, simplesmente por isso. Não, isso é verdade. Então, assim, você perguntou no tribunal? Não. O tribunal eu sou muito bem tratada, muito bem recepcionada. Juízes, desembargadores, Ministério Público tem um preconceito. Eu acho que com todo mundo. Acho né? que com todo mundo, acho que é o problema. Eles Isso devem ter com todo mundo. alguma matéria ali intrínseca dentro do concurso para ser ruim mesmo, entendeu? Não sou eu que tô falando, tá? É ela. Gente, Aí eu já... Fique bem claro que não sou eu que tô falando, não sou nem advogado. Mas enfim. Pelo amor de Deus. não, mas não Chega tocou a num suar. ponto interessante, porque Mas- o Rafa falou tribunal, eu fiquei com tribunal na cabeça. Mas porque- assim, os clientes, eu tenho clientes que não conversam assuntos na minha frente. Então, hoje, eu falo isso pra mulherada, para as advogadas. Gente, o vitimismo não dá mais. A gente tá em 2024, eu quero viajar, eu quero comprar meu apartamento, eu quero ter um carro bacana, eu quero ter as minhas coisas. Então, o que eu estou fazendo? Amigo, vamos fazer uma parceria nesse processo? Porque esse caso aqui, pra mim, é muito masculinizado? Vamos. E divido. Gente, dividir pra multiplicar, é bíblico. Não tô levando pro lado espiritual, não, mas é bíblico. Vamos dividir pra multiplicar. Mas você vê, assim, em tese seria um assunto que você teria total condição domínio. técnica de tratar, mas você se viu obrigado a dividir o seu êxito Sim. com um homem porque ele é homem. Sim, porque ele é homem. Sim. Não Sim. pela demanda em si, né? Mas porque é Exatamente. um homem. Sim, porque ele é homem e ele consegue chegar onde eu não chego. Ponto, fim. Então, assim, tenho desrespeitos. Mudou muito, minha postura mudou muito de uns anos pra cá. A gente vai ficando cascuda, né? Levando... Também houve piadas é normal. Agora, a diferença e o aspecto de diminuição pelo fato de eu ser mulher. Sim, muito. Mais pelos clientes do que pelo tribunal.
Não, um parêntese em relação a isso que a Manu falou. Assim, hoje o escritório, né? Eu tenho muitos clientes que são indicações, né? A área criminal, eu acho que por envolver a questão da vida da pessoa, alguns clientes com risco de serem presos, enfim, perderem patrimônios, é muita indicação, tá? E assim, isso eu posso falar sem medo de errar. Os maiores clientes com maior potencial financeiro que eu tenho no escritório, eu precisei de uma indicação masculina. Alguma figura masculina pra chegar e falar assim, cara, ela é boa. Tem que ter uma ela é boa. chancela de um homem, né? Exatamente. Consigo tocar reuniões, nunca tive esses problemas, mas realmente, assim, os clientes com maior potencial dentro do escritório hoje vieram através de indicações masculinas. Não, e assim, a diferença, né? Hoje os meus clientes, a gente tava falando sobre a confiança, né? E hoje, quando alguns clientes meus que eu apresentei a vocês tiveram que mudar a contabilidade, tiveram que mudar também um pouco do perfil de vida, porque aquela pessoa estava lá tomando café uma vez por semana, é diferente, muda, de fato muda. E hoje, quando eu sou levada para reunião, o meu cliente confia em mim, mas a mesa não confia em mim. A mesa me vê com 1,53 m, loura, e será que eu sou competente? Porque eu tô muito arrumada. Entendeu? Mas você tem cara de mal. Eu tenho cara de mal? Ah, é? Não é de jogada braba? Não tem jogada braba? Eu tenho a voz muito grave, né? Então eu me imponho. Acho que as duas são Somos fortes, firmes, né? Vocês são firmes. Mas assim, a mesa, às vezes, eu já, recentemente, um empresário virou, mas é pra falar na frente dela, com o nosso cliente, inclusive. Uma negociação grande e tal, mas é pra falar na frente dela. Eu falei Sério? assim, E você fica, hoje, né? Você acha que sou uma criança aqui, pô? Não, mas em dada situação, para não perder o negócio, se você precisar que eu saia da sala, eu saio, não tem problema nenhum. Sim. Cara, eu não vou fazer meu cliente perder o negócio porque eu tô na sala Sim, e sim. um outro homem tá incomodado comigo. Não tem problema. Entende? Então eu cheguei nessa maturidade, muitos anos de terapia, gente. Muitos anos. Vamos fazer terapia. Terapia é vida. Traz uma terapeuta aqui, vai ser bacana. É foco no objetivo. É Qual no- objetivo? Qual o objetivo? Vamos É fechar conseguir o o que a gente negócio. quer, exatamente. E depois, a própria pessoa me chamou pra trabalhar com ele. Pô, gostei de você. Pô, isso foi um trabalho em São Paulo que eu fiz. Em São Paulo ainda é big, né? Então, tudo lá é muito. Todos os valores lá são É muito gigantes. megalomaníaco. Tudo é muito. E a reunião foi lá. Mas eles depois me chamaram pra fazer uma parceria empresário e foi muito bacana. Mas no momento, se quiser que eu saia da sala, não tem problema nenhum. Eu espero lá fora, sem problema. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm, assim, com os clientes de vocês? Quando vocês estão começando essa parceria? Tem essa que vocês falaram que às vezes acontece, né? Mas tem algumas outras, por exemplo, sei lá, do cara não confiar 100% e não falar tudo, não querer abrir muito. Tem. Mas a gente acaba percebendo, né? Eu tenho uma máxima, antes de vocês responderem, eu sempre falo o seguinte: contador, advogado e médico, se você não confiar 100%, você tá ferrado, porque você não pode ajudar. Mas Médico, difícil. vai Eu tenho- esconder as coisas do médico. Eu tenho um cliente isso. que não fala a verdade. Não fala. Não fala. Mas você consegue perceber, né? Quando Não, a eu pessoa... percebo, mas ele não fala a verdade. Pra mim é muito triste, porque eu queria saber a verdade, entender a dinâmica. Envolve crime Até pra financeiro. ajudar ele, né, na Até verdade. pra ajudar ele. Sim. Até para ajudar ele. Envolve o crime financeiro, de fato, e eu queria entender melhor o que aconteceu para eu poder defender, mas ele não fala a verdade. Ó, eu tenho duas situações. Caramba. Uma foi de um caso também, um caso midiático. Na época, a Lava Jato estava bem alta. E acabou que, no final das contas, esse cliente fez colaboração premiada. Era um cliente que era envolvido no governo aqui do estado do Rio de Janeiro. E era evasão de divisa, né? Valores que estavam fora do país. E aí, a gente assim, vem cá, a gente precisa elaborar sua defesa. E aí, não tem nada. Até que um belo dia, aparece dentro do processo uma abertura de conta e a assinatura era de quem? Dele. Era do cliente. E ele estava preso. Aí eu cheguei lá no presídio com o documento. Falei assim, o que é isso aqui? Falei, cara, não posso ser pega de surpresa, porque isso é ruim pra gente, isso é ruim pra você. Assim, pra gente trabalhar assim, é ruim. Aí foi quando ele abriu a boca, falou tudo.
Na época, o Instituto da Colaboração Premiada estava sendo muito usado. E eu falei, olha, melhor solução aqui para o seu caso é fazer a colaboração premiada. E a colaboração, cara, é muito interessante, porque quando começa a gravação, vai direto, também não interrompe. Então, assim, fiquei madrugada dentro no Ministério Público Federal, fazendo a colaboração premiada dele. Foi o único jeito que a gente conseguiu ali de poder tirar ele do presídio, seguir com o processo com calma. E uma outra situação também que, assim, essa me tira do sério, é quando o cliente chega e fala assim, não, doutora, mas tem que escrever isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não vou escrever, porque isso não vai ser interessante pro seu caso. Se eu colocar isso aqui, está dando um tiro no pé. Não, mas doutora, tem que botar... Olha só, eu aqui estou assinando a petição. Eu não vou colocar. E por incrível que pareça, quando eu boto essa bronca, né? Eu não tenho essa cara de brava de Manu, mas quando eu boto essa bronca, cara, o cliente fica pianinho. Mas isso aí é maturidade profissional. O cliente fica pianinho, gente. Os advogados iniciantes que assistirem esse vídeo tem que se impor, porque às vezes a primeira coisa que um cliente preso quer é um HC, pô. Primeira coisa, e às vezes o HC não é naquele momento processual. Você pode falar melhor do que eu. Eu só queria retomar um ponto daquele negócio que a gente estava falando dos clientes. Eu tenho um cliente complicado, já livrei ele de muitos processos, muitos, acho que foram mais de 9. E ele tem 61 anos. Eu trabalho para ele desde, sei lá, acho que há quase 10 anos. Eu salvei a vida dele. Salvei. A Carol já sabe de quem eu tô falando. Ele não fala nada pra mim. Nada. E uma das parcerias recentes que eu tô fazendo agora é com um sócio que atua no direito público, administrativo e tributário, direito público no geral, para eu poder achar uma forma de chegar mais perto dele, porque ele não fala, mas ele é machista ao extremo. Mas como, doutora? Mas isso não, doutora. Mas não, doutora. Mas isso também não. Mas toda vez eu salvo a vida dele. Inclusive, acabei de salvar de novo. Mais uma vez. Muito bom. Estamos com o nosso tempo já curto. A gente sempre tem uma pergunta que a gente faz, que é a pergunta do milhão. Ai, meu Deus. Pergunta do milhão. Fiquei nervosa E agora. até ele, que acho que a voz já até muda. Quer ver? Locutor, A né? voz vai mudar, presta a voz atenção. Presta atenção. Ele vai começar a rir. Vamos lá. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, ele seria vendido. Mas se vocês pudessem vender um conselho, eu vou fazer particular, primeiro para você, depois para você. Se você pudesse vender um conselho lá atrás, para você mesma ou para alguém que você goste muito e gostaria que soubesse disso, qual conselho você daria? Olha, pergunta difícil, hein? Eu avisei. Caramba! Um só, tá? Não fui preparada para essa pergunta. Cara, Eu já sei a resposta. eu acho que gosto muito de falar sobre a persistência, sobre a autoconfiança, que isso é algo que às vezes eu sempre acho que eu poderia ser melhor, que eu poderia fazer melhor. Isso não é ruim, porque isso faz com que a gente busque evoluir sempre. Mas tudo em excesso na vida não faz bem, né? Então você também não ter uma autoconfiança também não é bom. Então, assim, se eu pudesse falar com a Carol lá de trás, assim, primeiro eu falaria, cara, fica tranquila que as coisas vão caminhar bem. Mas, assim, seja mais confiante naquilo que você faz e naquilo que você fala, porque quando a gente realmente faz com coração, com entrega, de uma forma verdadeira e correta, eu acho que esse é o caminho. Nunca achar, que hoje a gente está vivendo a juventude que é muito da malandragem, né? O jeitinho, a malandragem. Cara, faz da forma correta, com o coração leve, de forma inteligente, que acho que esse é o caminho aí pro sucesso em tudo na vida, em todos os aspectos da vida. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Manu, doutora Manuela Martins. Doutora Manuela. Opa. Doutora Manuela. Lá na cidade eu sou a.k.a. doutora Manu. Doutora Doutora Manu? Manuzinha. Aham. Doutora Manu. Existe um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, ele seria vendido. Mas se você tivesse a oportunidade de vender um conselho para você mesma lá atrás,
qual seria esse conselho? Não empreste seu nome. Não empreste seu Não nome. empreste seu nome. A gente tá no podcast de contabilidade, gente. Eu tô há 18 anos após pagando dívidas empresariais porque emprestei meu nome aos 18 anos. Pô. E estou pagando tudo. Tudo. Ainda. Caramba. 18 anos após. E assim, não empreste seu nome mesmo. Não construa no terreno da sogra, também é um bom conselho. Também já construí, tá, gente? Só pra constar. Mas assim, e hoje, em 2024, eu tive que reabrir a empresa para poder baixar a empresa. Para poder encerrar todas as atividades dela e ainda assim tem dívidas tributárias, tenho que regularizar algumas questões, poxa, 18 anos após. Tô entregando a idade, né? Mas enfim. Esse ano eu fui processado, uma execução por conta de um lacre de balança. Eu tive, né? Eu tive. Um restaurante, que era aquilo. E por algum momento, talvez, né, tenha incorrido em erro, e o lacre, que custa, na época, R$ 34,90, me gerou um débito, uma execução fiscal de R$ 7.000, em 2024. Então, esse é um conselho que eu venderia para mim mesmo, não empreste seu nome, de jeito nenhum. E isso tem tudo a ver com a contabilidade, tem tudo a ver com os crimes financeiros, porque, gente, um depósito feito no seu nome, que você emprestou a sua conta, gera uma ação penal. Sim. Já vi acontecer isso. Hã? Já vi acontecer isso. Eu tô vendo acontecer agora. Pessoas que, não, posso depositar R$ 1.000 na sua conta. Isso gera ação penal, isso é crime. Eu tive uma cliente presa assim. Graças a Deus foi absolvida. Quem Pix, prestou né? a Tá conta. muito fácil hoje em dia. Não, e assim, uma coisa que hoje não tanto, porque tem muitas coisas de milha e cartões de crédito, mas antigamente, não sei se no convívio de vocês viam muito isso. Tinha sempre aquele cara que falava assim, posso pagar tudo no meu cartão e vocês me dão tudo em dinheiro? Então o cara sempre fazia isso. Então, para a Receita Federal, em tese, o que era exposto? Que o cara ganhava por mês R$3.000 de salário e gastava de cartão 50 mil, 20 mil, 30 mil. Então, ou seja, é sonegação. Não tem defesa, não tem o que falar. Porque eu emprestei para o meu amigo comprar. Eles não querem saber. Aconteceu isso também comigo. Não Sério? comigo, meu sogro, tô E pagando se você alto. não for tributado, né, também. Porque se em tese você pagou, você recebeu esse dinheiro. Com Qual é a certeza. tua fonte pagadora? Gente, é o melhor conselho da vida. Não E aí é empreste. sonegação. Por mais a história triste que seja. O nosso nome é o maior bem, né? O seu nome é o maior bem. Então, assim, você pode emprestar o cartão, você pode emprestar o que você pode pagar. Quer emprestar o cartão de crédito para sua amiga que está passando, não tem dinheiro para comprar um gás? Porque eu vivo isso. A cidade onde eu trabalho, de fato, é uma cidade muito humilde e as pessoas ganham muito pouco, um salário mínimo. Então, a dificuldade existe real. Então, mas você quer, você paga. Você pode emprestar o cartão de crédito desde que você possa pagar por ele. Agora, não empreste o CPF, não monte nada em seu nome. Não aceite receber dinheiro de onde você não sabe que está vindo. E uma dica que isso é novidade, não sei se você sabe disso, mas uma grande novidade que teve aí, que foi super legal, é que hoje em dia você pode bloquear seu CPF para entrar em empresa. Então, ou seja, porque hoje em dia, qualquer pessoa pega, assina que nem você, dá entrada e passa. E passa mesmo. Fraude. Só que você tem, hoje em dia, uma facilidade no GovBR que você bloqueia seu CPF para novas empresas. Isso é muito bom. Então isso é maravilhoso, porque por mais que assinem por você, o CPF ele fica bloqueado para entrar em empresa nova. Então isso é maravilhoso. Então isso também é uma novidade bacana. É uma novidade legal que protege muito o governo pessoas. vem se preocupando com isso, nos proteger de fraudes desse gênero. Mas às vezes é você mesmo que faz. Sim. Entendeu? Sem saber. Saca ali aquele dinheiro pra mim e você tá cometendo um crime. Assim, é aquilo. Eu acho que o governo tem sim o papel de incentivar e de facilitar nós empresários do nosso dia a dia, mas também tem que dar segurança para que a gente seja mais seguro, mais tranquilo em ter facilidade. Senão não vai adiantar nada, né? Como é que a gente entra em contato com Caroline França, com Manuela Martins?
quem está assistindo a gente, como é que a gente faz para achar vocês na internet? Indicação, Como é que funciona? procura o Rafa, pô. É só falar comigo, Procura é só falar com a gente. Procura a Tec, só falar com eles que eles indicam a gente. Mas é importante também você saber que elas têm a chancela da Tec RJ Contabilidade. Além de clientes, são profissionais super competentes. Pelo que você ouviu aqui, você já sabe disso, provavelmente, né? Então, se você está procurando algum advogado que tem a chancela de uma pessoa que você confia, cara, as duas elas são aí pessoas super aptas a defender você se você precisar. Depois eu passo o Pix para vocês. Eu uso bastante o site. Eu tô com o site www.carolinefranca.com.br. Lá tem tudo sobre o escritório, local, e-mail para contato, telefone, as áreas de atuação do escritório. Tá bem legal. Legal. Manu, Bom, doutora telefone... Manu. Doutora Manu. Meu telefone, eu não fiz o site ainda, é 21 99606 3419. Se você quiser também, você pode entrar lá no nosso Instagram, @tecrj.contabilidade. Clicando lá no link da bio, você vai falar com o nosso comercial, a gente passa o contato da Manu direto para vocês falarem direto com ela, beleza? Antes de terminar, a gente tem uma surpresa para vocês, que é um presente que a gente sempre dá aos nossos Caramba! convidados em agradecimento a ceder esse tempo pra gente. Então a gente espera que vocês legal. gostem desse presente. Gente! Tomara que vocês lindo. fiquem felizes. Pode abrir se quiser. Gente, é muito foi chique, né? Ó, é 1, 2, Dois, 3 três. e... Bum, vai ser uma Beba café! Bem Amei! presente pra Boa ideia. advogado, Boa né? ideia, boa ideia. Bem presente pra advogado. Gente, gostei. amei! Advogado e contador adora café. Pô, se Gente. advogado não tiver café, a gente não faz nada. Gente, muito, muito obrigada. Eu tenho uma cartinha do coração. Gente. Cara, muito bonito. Minha canequinha. Escrita à mão. Ó, Ganhou outra, hein? Escrita ó, à mão. essa aqui Isso já é aqui minha é outra. segunda, hein? Olha outra. como que vocês ganham cliente, ó. Escrevendo uma cartinha, À uma mão. dele. À À mão. mão. Cara. Ai, Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito Obrigado. bacana. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado pelo tempo de vocês. Quer falar alguma coisa? Não, curtiram o papo? Gente, Muito foi maravilhoso. ótimo. Quero agradecer mais uma vez. Eu tava assim, Rafa, como que a gente vai conversar? Não, fica relaxa. tranquila. Vamos no É papo só um do dia a bate-papo. dia. Foi ótimo, Foi gente. ótimo. Meninas, Foi ótimo. muito obrigado pela presença de vocês. E a você que está vendo a gente, muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, Tchau. gente.